entendimento dessa varoa, essa anciã. Alô, irmãos e irmãs. Paz seja com todos nós, né? Esse dia 17 de abril de 2021. Graças a Deus, né? Estamos aqui vivos e perseverantes, né? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, na doutrina, na sabedoria, na obediência, caminho das virgens prudentes, né? As veredas direitas. E amém, né? Então vamos continuar aí, né, com a nossa meditação. Nós estamos aqui no capítulo 4, né, de Romanos. Estamos procurando ver aqui, né, a história da igreja, né? A gente está vendo desde lá, desde os evangelhos, das epístolas, né? Atos dos apóstolos. Estamos aqui procurando informação na própria igreja, no próprio evangelho, né? Para saber o que aconteceu com a igreja, né? Nos primórdios, nós estamos lá por volta do ano 57, por aí. Então nós vamos para o capítulo 5 aqui, fala da justificação pela fé e da paz com Deus, né? Os ensinamentos aí do apóstolo, né? Aí ensina aí que por um homem veio o pecado, né? E a morte. E por um homem também veio a graça que superabundou o pecado. Que foi o Senhor Jesus fazendo aquele sacrifício inefável, né? Derramando o seu sangue para a remissão dos pecados. Porque não há remissão, né? Sem derramamento de sangue. E aí ele implantou um novo pacto, né? Dando garantia do seu sangue, né? O pacto é garantido. O pacto é o sangue que ele derramou no madeiro. Aí no capítulo 6 aqui ele fala da graça, né? Que não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Claro, né? Então o Senhor Jesus deixou aqui os instrumentos, né? As ferramentas, né? Para que nós seguíssemos o caminho da justiça, seguíssemos a igreja, e fazendo isso, nós estamos livres do pecado, né? Então a graça, né, a obediência no mandamento, se eu obedeço os mandamentos, eu estou fazendo exatamente o contrário do pecado, né? Então a graça, ela não nos deixa permanecer em pecado. Antes ela nos livra do poder do pecado, se nós, né, perseverarmos, né, nessa doutrina e nessa caminhada. E no capítulo 7 ele ensina o quê? Que estando nós mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito, né? A lei opera em nós a morte. E fala aí na luta da carne com o espírito, né? Então o que ele está dizendo aqui? É que a lei de Moisés, né? Ela nos leva à consciência do pecado, né? Então agora o Novo Testamento, ele é, né, o novo pacto, ele nos matou, né, digamos assim, né? Nós fomos mortos pela crença, né, na morte do Senhor Jesus, no seu sacrifício, né? E aí ressuscitamos com ele. Ou seja, eu morri, fui enterrado e ressuscitei. Então aquele Hernani que existia antes, né? Antes de... Eu me batizei, entrei na igreja em 1989. Se não me engano, acho que foi em janeiro. Então de janeiro de 89 para trás, era um Hernani. De janeiro de 89 para cá, é outro, né? Porque aquele Hernani, ele morreu, foi sepultado e ressuscitou outro Hernani no lugar dele para fazer a justiça, né, conforme está escrito aqui, ó. Para lutar, né, contra a carne, lutar contra o pecado
mudar a sua visão de mundo, mudar a sua consciência de mundo, né? Jogar o que a sua consciência tem para fora e colocar no lugar a consciência, a mente de Cristo, a mente do Senhor Jesus. Amém? Aí no capítulo 8, ele diz aí a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Então, bom, é isso aí, né? É a nova criatura, um novo espírito, uma nova consciência, né? Fala aí das primícias do espírito, né? Que é tudo isso aí que a gente já sabe. Aí ele, no capítulo 8, ele ainda faz aquele cântico de vitória, né? Não é isso? É, que nós louvamos aí, né? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Então, se nós andarmos, né, nas veredas direitas, nós vamos adquirir, né, a paciência, a força, a fortaleza, para que nenhuma dessas coisas aqui nos tire do caminho. Porque com certeza a nossa vida tem tribulação, tem angústia, tem perseguição, pode ter fome, pode ter nudez, perigo, pode ter espada, né? Não é isso? E aí está escrito que por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Então está aí, isso aí, né? E no capítulo 9, o apóstolo vai falar aqui sobre a tristeza dele por causa da incredulidade de Israel, né? Quer dizer, Israel, né, foi escolhido, né, o povo de Deus, promessas e mais promessas que foram cumpridas, né? Tirou da escravidão, levou para a terra prometida, né? Disse que ia mandar o Messias, mandou profetas e mais profetas, muitos profetas. Eles pegaram os profetas e mataram os profetas, né? Aí, por último, o nosso Deus Altíssimo mandou o seu Filho Jesus Cristo, mas eles mataram o Filho também. Não receberam o Messias. E aí a lamentação de Paulo, vamos ver aqui o que ele está dizendo. Aí ele diz assim, capítulo 9, versículo 1. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunha a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, né? E que agora estão me perseguindo. Estão me perseguindo e me ameaçando de morte, né? Era o que eles estavam fazendo contra Paulo e contra todos os apóstolos, né? Se aliando ao paganismo para não deixar que os apóstolos pregassem, né, a verdade, o caminho e a vida, pregassem, né, o Evangelho. Então, os meus parentes segundo a carne, ó, que são israelitas, olha aí, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, né, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém, né? Então, Paulo está dizendo aí, né? Os israelitas, né, que tiveram adoção de filhos, os concertos, a lei, o culto, as promessas, e eles negaram tudo isso, né? E aí ele vai dizer o que no versículo 6? Não que a palavra de Deus haja faltado, ó, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Olha aí o segredo, né? É aquilo que a gente está seguindo aí, né? Ele vai já falar no remanescente aqui. E aí vamos lá.
nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Está vendo aí? Então, já são 10 minutos aqui que a gente está falando. Vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua, né? Em nome do Senhor Jesus e amém.